Povo, hoje a gente vai falar sobre privacidade. Domingo passado nós falamos sobre segurança e hoje vamos falar sobre privacidade. Eu fui atrás para dar uma pesquisada e vi um jurista norte-americano que foi talvez um dos primeiros que trabalhou esse conceito de privacidade, que ele traz uma frase que é o direito de ser deixado em paz. É uma expressão em inglês, né? The right to be let alone, que é o direito de ser deixado em paz. Quem gostaria ainda desse direito? Quem queria o direito de ser deixado em paz? Rapaz, isso é um negócio bom, não? Eu acho que privacidade é um negócio que tem seu valor, não tem não? Direito de ser deixado em paz. Mas vai além. Você vai para os direitos humanos, Declaração de Direitos Humanos, lá na ONU, o artigo 12, ele trabalha a privacidade como um direito universal de todos os seres humanos. Ele diz assim: ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, o seu e-mail, o que quer que seja, seu WhatsApp, nem de ataques à sua honra ou à sua reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências. Legal, né? Diz que a privacidade, ela é uma forma da gente controlar, né, ter algum controle sobre a exposição da nosso próprio eu, nossas verdades, sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente escreve. Ter privacidade sobre isso, é um controle, é um certo controle sobre as informações sobre nós mesmos, um certo controle sobre a quantidade de pessoas que nós vamos ou não nos relacionar. Privacidade, um tema mais recente, mas um tema de muita importância para a nossa sociedade. E aí dizer: pastor, o senhor vai fazer a mesma coisa que fez com a segurança? Quer querer acabar com a nossa privacidade? Eu disse não. Não. Sabe por quê? Eu vou primeiro dar a segunda parte, a gente fala mal da privacidade, tá bom? Ou melhor, do exagero dela e das consequências que ela traz. Mas na primeira parte eu queria dizer para você que a privacidade, ela pode salvar a nossa capacidade de se relacionar. Isso que a gente está vendo, controlar um pouco as informações que temos sobre nós mesmos, o espaço, a quantidade de pessoas que nós nos relacionamos, ter a capacidade de ser deixado um pouco em paz, sozinho, o direito de estar sozinho, de ficar sozinho em algum lugar, isso salva a nossa capacidade relacional. Isso é saudável. E nós precisamos saber alimentar isso de uma forma inteligente, de uma forma equilibrada, porque isso produz saúde relacional. Estranho, né? Como que privacidade produz saúde relacional? Interessante quando a gente vê a palavra, lá em Eclesiastes 3, diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. É aquele texto conhecidérrimo, né? Muito conhecido, que diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de tudo. E no versículo 5, ele diz que há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Quanto isso é saudável para a nossa relação? A gente ter o tempo de abraçar e o tempo de se conter, o tempo de se afastar. O tempo de estar com gente e o tempo de estar sozinho. O tempo de se refazer. E esse se refazer é fundamental para que nós possamos voltar para a relação e conseguirmos abraçar de verdade. Vocês lembram de um livro que eu trabalhei com vocês aqui no ano passado, A Sociedade do Cansaço? Daquele filósofo sul-coreano. Ele tem um outro, que é A Sociedade da Transparência. Eu acho que é um livro mais filosófico dele assim mesmo, mais pesado, vamos assim dizer, talvez a essência da reflexão que ele traz. E eu destaquei duas frases. A primeira é quando ele diz que a alma humana, ela necessita naturalmente de esferas onde possa estar junto de si mesma, sem o olhar do outro. A alma humana precisa disso, de uma esfera onde possa estar junto de si mesma, sem o olhar do outro.
Ele ainda fala, uma outra frase, que uma total iluminação, chama entender iluminação como disposição, ela irá carbonizar a alma e provocar nela uma espécie de burnout psíquico. E o que nós estamos vivendo é uma geração de superexposição, onde parece que tudo é exposto e na verdade nada está sendo colocado. Tudo é exposto, mas é raso, é uma transparência rasa, mas uma transparência constante. E o que ele vai dizer é que isso queima a alma, né? É um burnout psíquico, isso te quebra a nossa capacidade. E de que todos nós precisamos de um lugar, de um momento, que estarmos sós, apenas com a gente mesmo. Porque quando eu estou sozinho, mas eu estou preso nisso daqui, eu não estou ali comigo mesmo, eu tô com todo mundo, eu estou com a Sandy, eu estou vendo a vida dos outros, se incomodando, se foi, se não foi, se é ou se não é. A gente está ali, sabe, olhando a vida, a exposição dos outros. E esse excesso de iluminação parece que queima a nossa alma, o quanto nós precisamos, às vezes, de um lugar mais escuro, de maior silêncio, de menos gente, para que nós tenhamos a capacidade de voltar ao encontro do outro e abraçá-lo de verdade, de forma autêntica. Porque estar o tempo todo com o outro ou com muitos vai fazendo com que a gente perca a capacidade de continuar abraçando essas pessoas. Porque há tempo para tudo. Sabe quem sabia disso? Adivinha? Jesus Cristo de Nazaré. Sabia muito disso. Jesus sabia que ele precisava se retirar para poder conseguir voltar e continuar abraçando. De que ele precisava do cantinho, apenas com ele mesmo. E eu pergunto a você, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você teve um momento com você mesmo, sem o olhar do outro, para se restaurar? 2 textos que Jesus faz isso. Um em Lucas 5, 15 e 16, diz que todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e não ficava no TikTok. Ele orava. Ele ia para os lugares solitários e orava. A multidão estava atrás dele, ele estava sendo requisitado. Isso aqui já é o 3º ano do ministério de Jesus, porque o 1º ano do ministério de Jesus, ele quase não é conhecido. O 2º ano também é um pouco mais apagado, mas o 3º ano é o ano da popularidade de Jesus, é o ano em que Jesus, ele não conseguia mais nem andar nas ruas, que a multidão ia atrás. E o texto diz que as multidões vinham atrás dele, e ele se retirava para os lugares solitários, para orar, para ficar só, para ficar com ele mesmo, para ele não se perder no excesso de exposição. E conseguir estar em contato com pessoas, e sendo ele mesmo, abraçar. A gente vai perdendo isso. Nós precisamos de lugares mais escuros, mais retirados. Um outro episódio é quando ele multiplica os pães e os peixes. Lá em Mateus 14, depois que ele faz isso, Jesus oscilava entre um lugar de extremo contato, de muita ação, com um lugar de nenhum contato, de nenhuma ação. Isso mantinha ele saudável, mantinha ele em condição de continuar amando. Ele estava lá multiplicando os pães e os peixes, logo depois do que diz o texto. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. Quais são os teus lugares à parte? E chegada já à tarde, ou seja, parece que ele demorou, estava ali só. Direito de estar sozinho. Jesus precisou disso. E aí vem o barco, depois estava no meio do mar, e Jesus vai fazer o que depois disso? Andar sobre as águas. Depois disso ele anda sobre as águas,
Depois disso ele vai lá, faz um milagre, manda acalmar tudo. Percebe? Momento de extrema conexão com pessoas, de muita ação. Momento onde ele para, ele vai para o deserto, para um lugar quieto, para que ele continue tendo condição de continuar estando com pessoas e abraçando. Se você não exerce a sua solitude, você vai perdendo a sua capacidade de estar com pessoas. Invocado, né? Peguei umas 3 frases aí, fazendo referência à sociedade do cansaço. Essas 3 frases aí, queria que vocês pensassem junto comigo. O descanso é para a produção, o ócio é para a criação e a solitude é para a relação. Foi o que a gente viu em sociedade do cansaço. De que para a gente continuar produzindo, a gente precisa descansar. O descanso, ele existe para produção. Você só consegue continuar produzindo se você conseguir descansar. Quem trabalha com criação, com criatividade, o ócio, ele é fundamental para que você consiga criar. Você precisa estar no buraco do nada, no vazio, para você conseguir a partir daí criar algo novo. O momento de introspecção, ele é fundamental para a criação. Da mesma forma, a solitude, ela é para a relação. É quando nós vamos, sabe, depois do contato com o outro, a gente vai para um lugar digerir. A gente vai para um lugar, sabe, olhar para a gente mesmo. Quem eu sou agora que me encontrei com essas pessoas. Lembrar quem somos, ou lembrar quem nós não somos. Para a partir desse momento que nós fazemos muito pouco nesse mundo corrido, perdemos a capacidade de meditação, de solitude, de reflexão. A gente até mesmo não se concentra mais nem em respirar. Fazemos isso sem perceber, fazemos um bocado de coisa sem percebermos mais. A gente conseguir ir para o lugar da solitude, porque este lugar de solitude, ele me prepara para estar com o outro. Você percebe a diferença? Não é que a solitude é um lugar para fugir do outro. É muito sutil a diferença, mas é importante que você entenda. A solitude não é um lugar que você vai fugir do outro, é um lugar que você vai se preparar para continuar estando com o outro. E nós fazemos isso muito pouco. Muito pouco mesmo, meu povo. E por isso que a gente está tão adoecido. Excesso de exposição, sabe? Assim, nossa capacidade relacional foi para o ralo. A pandemia veio e terminou de empurrar a gente cada vez mais para um lugar de distância do outro. Não temos mais os nossos lugares secretos, onde nos preparamos para a relação. Não é um lugar de fuga. Ele é um lugar de preparo. Ele é um lugar de consciência de si, de Deus. De olhar para o outro de uma forma diferente. É quando você está olhando para o outro sem estar vendo ninguém. Você está sozinho. Bora fazer isso? Agora não, né? Mas bora fazer isso? Vocês topam? Trabalhar isso mais na vida de vocês? Vou ter meu lugar aqui. Como Jesus fazia. Interessante, né? Que Jesus, sendo Deus, ele cuidava de tudo isso. A gente não é Deus, mas acha que é. E que vai conseguir dar conta de tudo que a gente dá conta na vida, sem prestar atenção nessas coisas básicas, importantes para a nossa saúde. Exercite mais a solitude. Agora a segunda parte, né? Vamos falar agora dos problemas da privacidade. Porque se a privacidade pode salvar a nossa capacidade de se relacionar, a privacidade pode também matar a nossa capacidade de se relacionar. Matar. Essa privacidade exagerada, porque nós temos aumentado o controle do que as pessoas sabem e não sabem, nós temos aumentado os muros que nos separam, sabe, que nos protegem. Isso vem de onde? Lá em Gênesis,
na criação do mundo, o último versículo da criação, no Éden ainda, é dizer que o homem e a mulher, eles estavam nus e eles não tinham do que se envergonhar. Essa nudez não é física, meu povo. Essa nudez é uma nudez de alma. Eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar, do que esconder. Não tinham, veio o pecado. E com o pecado, eles se escondiam de Deus, mas se escondiam um do outro também, porque a partir de então, epa, isso aqui você não pode saber, isso aqui você não pode saber, isso aqui você não pode saber. E eles construíram roupas para se esconder. Eles pularam para trás dos arbustos no momento que Deus passava no jardim. Então tem a ver com o pecado. Pastor, explique melhor. Que pecado? O pecado de termos sido feridos. Porque nós quisemos nos relacionar e nos ferimos. Um dia você abriu seu coração para alguém, mas você se machucou. E aí você começa a se esconder como resultado do pecado. Você começa a se proteger. Uma vez você foi sincero, você foi franco, e você foi julgado. Uma vez você mostrou fraqueza, e alguém pisou em você. Tentou te humilhar. Então você está aquele bicho que se protege, que faz esses muros para se proteger. O excesso de transparência que a gente vive é um outro motivo que está levando a gente a levantar esses muros. É como se a gente dissesse, não, chega de gente, chega de gente. Como se a gente estivesse rodeado de gente, mas não está. Tá, mas não está. Tá, mas só que não. Porque a gente está com muita gente ao redor e na verdade não tem ninguém. E aí assumimos esse negócio que a gente está toda hora com muita gente, a gente precisa fugir de gente, estou com preguiça de gente. Não temos tido solitude. Então a gente vai só aumentar os muros. Em vez da gente se retirar para um lugar sozinho, para poder voltar e continuar abraçando, a gente está fazendo o quê? Aumentando as nossas barreiras, os nossos controles. Nós estamos fazendo isso. É isso que nós temos feito. A gente se isola como fuga. E não um afastar para abraçar. É um afastar para fugir. É diferente. É diferente. Deixa eu contar uma história para vocês. Tem uma irmã aqui da igreja, muito amada, a Dadá. E a Dadá chegou essa semana aqui, estava eu e a Valesca na sala, vendo um bocado de coisa. E ela entrou, disse, pastor. Aí sentou e começou a conversar. Disse, pastor, eu estou incomodada com o negócio. Eu disse, o que foi, Dadá? Eu disse, pastor, eu chego no culto e eu entro lá na fileira. As pessoas são incapazes de olhar para o lado para dar um sorriso, para dar um abraço. Isso está me incomodando, pastor. Eu vou ali, eu saio da minha casa, venho para o culto, geralmente o culto da manhã, e aí eu entro na fileira, eu fico olhando para o povo não olha. Não olha. Aí ela disse, aí eu vou para o meu Pilates. Quando eu chego na porta do Pilates, a professora faz um coraçãozinho, manda um beijo, entra Dadá. Entra Graça, né? Que o nome dela é Graça. Entra, a gente chama de Dadá. Entra Dadá. Dadá entra e todo mundo fala com ela, todo mundo abraça ela. Pastor, a igreja não era para ser o lugar onde a gente ia ser recebido com maior afetividade? A gente está perdendo para as salas em termos de acolhimento, a gente está perdendo para as salas acabei de falar. Pilates. A gente está perdendo para os boxes de crossfit. Galera, é muito mais gente boa. É muito mais legal. É muito mais da hora. Até eu estou ficando legal agora, da hora. Aí vem para a igreja o pessoal. Aí eu disse, Dadá, duas coisas, né? Primeira que eu não disse para ela, mas que depois eu fiquei pensando. Talvez é diferente quando a gente participa de um grupo menor. A gente se comporta diferente quando a gente está num grupo que a gente se vê, que a gente está lá toda semana, que a gente é diferente de um culto.
Nós nos comportamos diferente quando nós estamos num grupo pequeno e quando nós estamos num culto. Nós temos comportamento diferente quando está num grupo de maior número de pessoas e num grupo com menor número de pessoas. Então é natural que num grupo menor você consiga mais essa afetividade. Que você consiga esse lugar mais afetivo das pessoas olhando para você de uma forma mais, sabe? E isso, um grupo pequeno, talvez a experiência seja completamente diferente do que a experiência de chegar num culto aqui. Primeiro ponto. Mas segundo ponto, sabe de uma coisa? Aquilo que acontece lá no Pilates, eu não estou dizendo que é ruim não, é muito bom, é maravilhoso. O que acontece lá no boxe, lá do CrossFit, é aquilo ali, pessoal. É aquilo ali, abraço, simpatia, bate de mão, não sei o quê, papapá, é aquilo ali. Não há nenhuma proposta de que aquilo ali vá para algo mais profundo. E a igreja é esse lugar de cilada. Onde você é convidado, não é só treinar com a pessoa e ser simpático a ela, você está convidado a entregar a sua vida para essa pessoa. Então nós temos mais resistência. Você tem mais resistência. Às vezes a gente está num grupo pequeno, o pessoal vai compartilhar a oração, vai falar de problema, vai mandar você abrir seu coração e dizer que você está passando, a pessoa vai chorar dizendo que está passando por crise financeira. As pessoas vão se juntar para ajudar. É diferente. Pelo menos deveria ser diferente. Então é natural que no ambiente de igreja a gente venha mais desconfiado. Porque o convite aqui não é de você fazer sabe, simplesmente um pilates, ou fazer um beach tênis, de fazer uma convivência ali legal, massa, mas vocês concordam? Ela é mais superficial, é aquilo ali, é ótimo. Tem lugar para isso na vida relacional da gente, mas é aquilo. Aqui vai dizer que tu tem que ser irmão do cara. E aí eu queria passear com vocês rapidamente em alguns textos bíblicos e perguntar para vocês se o mundo está preparado para viver esse tipo de relação. O nível de transparência espiritual que o Evangelho nos convida fere completamente todos os mecanismos de proteção que a gente tem na maneira que a gente se relaciona. Olha só, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tem isso lá no Pilates? É mais fácil a gente boa no Pilates? É mais fácil, pessoal. Dentro de um grupo pequeno, com a pessoa chorando, repetindo a dor dela pela 5ª vez, é mais difícil. E confessar o pecado um do outro, prestar conta com o outro, é mais difícil. Olha Romanos 15. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e pleno instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A relação que a gente propõe viver é uma relação onde um vai aconselhar o outro. A Bíblia diz que na multidão de, onde é que é a sabedoria? Na multidão de conselheiros. A gente acha muito, a gente usa esse texto na multidão de conselhos, né? Na multidão de conselheiros. E conselheiros são pessoas. Porque multidão de conselhos parece uma multidão de opinião. Isso você tem na rede social. Você vai na rede social e tem uma multidão de conselho. Não é isso que traz sabedoria, não. O que traz sabedoria é multidão de conselheiros, de pessoas que você conversa sobre a sua vida e pede conselho para essas pessoas. É isso que a gente não tem. Multidão de conselho a gente tem. Porque a gente vê dica de tudo. De tudo, e conselho para tudo. Você passar meia hora na rede social, você vai estar com uma multidão de conselho. Tá ou não tá? Não tá? E o pessoal está ganhando dinheiro com isso. Dando conselho para as pessoas. Ali. Dicas, opiniões. Não é multidão de opinião. É multidão de conselheiros. De gente que caminha com você. Isso a gente não quer. Porque isso é se abrir. Isso é caminhar. Gálatas 6, versículo 1 e 2 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, fizer alguma besteira, alguma coisa errada, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo, corrigi-lo
com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Fui falar de manhã, o pessoal disse, não, isso aqui no CrossFit faz. A galera ajuda lá a carregar um negócio. Os fardos pesados. Mas esse fardo pesado aqui não é peso. É a carga que está na vida da gente. É a carga que está na vida da gente. É esse tipo de relação que o Evangelho propõe. Isso a gente não quer. E pastor, aquela parte de ficar no canto sozinho, tá tão legal. Essa parte aqui de se abrir desse jeito para as pessoas, já não quero fazer. Já estou achando, né, que essa privacidade, estou gostando daquela primeira parte da privacidade. Né? Deixa-me sozinho, deixa lá no cantinho. Outros textos. E consideremos-nos uns aos outros, Hebreus 10, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Esse mesmo texto fala que não deixe de congregar, e que você vai lá chamar o irmão que não está congregando para participar da igreja, para participar do culto. Hebreus 3,13, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Que relação é essa, meu irmão? É de gente caminhando junto. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É ninguém soltar a mão de ninguém, a gente está caminhando junto. Como é que você está, meu irmão? Como é que foi o dia? Como é que foi a semana? Como é que foi não sei o quê? Relação de verdade. Para isso precisa de quê? De solitude. Porque sem solitude você não consegue viver isso. E a gente precisa sair dessa falsa ideia de que a gente se relaciona com muita gente. A gente tem contato com muita gente, a gente sabe da vida de muita gente, mas a gente não tem contato com quase ninguém. Ou você tem uma multidão de conselheiros? Outro texto. Sejam bondosos, Efésios 4, e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Meu povo, no Evangelho, não há espaço para a cultura do cancelamento. Não há espaço. Não há espaço no Evangelho para a cultura do cancelamento. O que a gente faz nessas relações amigáveis? Né? Do beijinho, entra graça. O nome dela ainda é Graça, né? Entra graça. Se você machucou o outro, o que ele faz? Ele cancela. Ele isola. Não precisa nem o cara magoar, não. Basta ele falar uma coisa que você não gosta, você já cancela. Basta ele ter uma opinião política diferente da sua, você já cancelou. Você já cancelou. Essa visão que eu falei aqui de orar pelos palestinos, se brincar, tem alguém me cancelando. A gente vive a cultura do cancelamento. Mas o Evangelho não é isso. É por isso que quando a gente vem para cá, a gente fica, meu irmão, o que é que vai dar aí? Porque assim, está mandando amar o próximo, está mandando desconfiar em Deus, não confiar no dinheiro, abraçar as pessoas. Sabe, está difícil esse negócio, amar do jeito que Deus ama. Não, é Deus que ama, Deus que é Deus, eu não sou não tenho condição de fazer isso não. Então a gente fica se protegendo disso tudo. Mas é o Evangelho. Olha o que diz em Mateus. Jesus. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar, você vai lá, fez o seu pix, trouxe aqui o seu dom, o seu talento. E se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, você volta e apresenta a sua oferta. Porque para o Evangelho, oferta a Deus com intriga com pessoas não tem valor nenhum. Isso é o Evangelho, meu povo. É o reino de Deus na vida da gente. Por isso orar dizendo, venha a nós o teu reino, não é brincadeira. É se abrir para tudo isso. É natural você dizer, eu mesmo não vou para um grupo pequeno, não. Eu mesmo só vou para o culto e se estiver cheio, que é mais fácil ainda de se esconder. Se escuta que está mais vazio, fácil do pastor catar a gente. Gosto dos bem cheinho. Bem cheinho. Eu vou embora antes de terminar. Você tem liberdade para fazer isso, tá?
precisa se constranger, não. Mas um dia a gente te pega. Você tem a liberdade de fazer isso. Porque é importante que você tenha a sua privacidade. Deus também respeita isso. Ele bate na porta do coração da gente. Se a gente não abrir, está de boa. Ele não vai arrombar, não. Deus está lá batendo, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou comer contigo. Mas se tu não abrir, não quiser cear comigo, eu vou fazer o quê? Eu respeito tua decisão de não me querer. Como nós precisamos respeitar a decisão de quem não quer se conectar, de quem não quer caminhar junto, de quem não quer se aprofundar, de quem não quer abraçar de uma forma mais intensa, quer continuar mandando o beijinho na porta da sala do Pilates. E carregar os pesos dos outros no máximo para ajudar a guardar as coisas lá na academia. Não tem espaço para a cultura do cancelamento. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Não tem espaço para a cultura do cancelamento. Os versículos seguintes ele vai dizer, se ele não ouvir, você chama um outro irmão e vai junto. Se ele não ouvir, você vai chamar a igreja e vai junto. Ou seja, o desistir é a quarta opção. O abrir mão daquela pessoa no relacionamento é a quarta opção. Primeiro você vai sozinho, depois você vai com outro irmão, depois você vai com a igreja, depois que você insistir, aí a pessoa não quer, aí tudo bem, você não pode fazer mais nada. Mas antes disso, a gente luta por aquela relação. E não cancela. Cancelar a relação. Não cancela. É diferente, pessoal. A proposta que a gente tem de viver comunidade é diferente. E é por isso que assusta. Porque tem a ver com entrega, tem a ver com abrir o coração, tem a ver com... O que é mais difícil? É abrir o coração ou ter alguém abrindo o coração para você? As duas coisas são difíceis. Abrir o coração tem as nossas vergonhas, os nossos medos, mas tem alguém também falando do problema dela para a gente fica, não, eu vou acabar tendo que me responsabilizar por alguma coisa aí, eu vou ter que acabar ajudando, eu vou ter que acabar, eu não aguento mais. Estou dando conta nem dos meus, imagine dos outros. Quem já ouviu isso? Pois é dando conta dos outros que você vai conseguir dar conta do seu. Quando você ficar dando conta só dos seus, você não vai conseguir dar conta nem dos outros, nem dos seus. Mas se você começar a dar conta dos outros, você vai começar a ter capacidade também de dar conta dos seus, porque você também precisa de pessoas. Vou encerrar com uma história. É uma fábula do porco-espinho. Quem conhece essa história? Pode colocar a foto aí do porquinho. Quem conhece a história do porco-espinho? Conta que de uma época bem gelada, com muito gelo e com muito frio, esse porco-espinho, eles tentavam sobreviver naquele frio. E eles perceberam que quando eles se juntavam, eles se aqueciam. E eles conseguiam sobreviver naquele frio tão grande. Só que tinha um problema. Quando eles se juntavam, eles se feriam. E aí eles se afastavam um do outro e percebiam que eles começavam a morrer de frio. E aí eles voltavam de novo para se aproximar e acabavam se ferindo. E eles foram descobrindo duas habilidades para sobreviverem. De que eles precisavam encontrar uma distância adequada. Eles precisavam encontrar essa distância. E outra coisa que eles aprenderam foi a conviver com as feridas. Porque não tinha como. Eles iam se ferir. Mas pior do que a gente se ferir é a gente morrer de frio. Então vamos aproximar, respeitando a privacidade do outro, a decisão do outro, a escolha do outro, mas a gente precisa buscar esse espaço. Tem hora que a gente vai sair, que a gente vai ficar sozinho, mas logo você precisa voltar e você precisa aproximar. E aproximando, você vai ferir, você vai ser ferido, mas a gente não vai desistir. Porque pior do que ferir porque estamos caminhando juntos
é a gente estar vivendo sozinho. O frio vai nos consumir. Nosso coração vai virar de gelo. E a nossa vida sozinha não presta. Não presta. Jesus está te convidando para participar da mesa do reino. E a mesa do reino é um lugar de encontro. A mesa do reino é um lugar que partilha o pão. A mesa do reino é um lugar onde nós abraçamos e acolhemos pessoas e somos acolhidos. A mesa do reino é um lugar onde nós colocamos a verdade. Seja ela boa ou ruim, nós colocamos aquela verdade naquela mesa. O Ministério de Louvor vai vir aqui à frente agora. A gente vai cantar essa música. E eu queria pedir a você agora que você baixasse sua cabeça e você orasse por isso. O que você está precisando? Você está precisando ficar mais sozinho para recuperar sua capacidade relacional? Assuma esse propósito com Deus. Dizendo: Pai, me leva aos lugares solitários para eu me refazer. Restaura a minha capacidade relacional. Se você tem vivido e construído muros altos para se proteger, coloca isso diante de Deus e diz: Pai, quebra esses muros. Me ajuda a viver com a sabedoria do porco-espinho, me aproximando, me ferindo, me afastando um pouquinho e aproximando de novo, e sarando a ferida, e mais uma vez, mais uma vez. Afasta de mim a cultura do cancelamento, do isolamento. Nós possamos andar juntos, porque sozinho não há vida. Não há vida.